segundo Evangelho de Marcos. Queria ler com os irmãos o capítulo 16. Nós vamos ler 4 versículos, do versículo 14 ao 18. Marcos 16, do versículo 14 ao versículo 18. Irmãos, eu confesso que não é fácil, mas não é fácil mesmo. Comentei com os irmãos que o pastor está enfermo, né? E ele me ligou hoje, falando: Pedrão, não consigo nem sair da cama, se vira lá com o Douglas, não sei o que lá, não sei o que lá. Falou um monte lá no telefone. E aí eu acordei 5 horas da manhã hoje, até comentei com o Douglas, eu acho que era 1 hora. Era 1 hora mais ou menos, 1, 2. Voltei para casa e falei: bom, deixa eu preparar alguma coisa aqui, porque quem sabe sou eu que prego, né? E aí, eu não sei se já aconteceu com os irmãos isso, mas eu comecei a ler uns textos e começou a vir um monte de informação assim na minha cabeça. E eu fiz uns 4, 5 sermões só agora à tarde. E eu não vou pregar nenhum dos 5. Que é engraçado agora, antes de quando eu comecei a me arrumar, veio um hino no meu coração, né? Que foi esse: ó doce nome de Jesus. Aí eu fiquei pensando, eu fiz sermão sobre Maria Madalena, sobre Lázaro, sobre sepulcro. E aí eu pensei: e se eu falar do nome de Jesus? Porque todos esses personagens têm isso em comum, que é Jesus. Aí quando eu cheguei aqui, eu fui até para a salinha ali e comecei a arquitetar alguma coisa. E quando eu chamei a irmã Sandra para louvar, eu não falei para ela que hino ela louvar. Falei: irmã Sandra, louva. O primeiro louvor que ela cantou foi esse aí: ó doce nome de Jesus. Então, para um bom entendedor, meia palavra basta, né? Então nós vamos falar um pouco sobre o nome de Jesus. Os irmãos encontraram a referência? Amém. Capítulo 16 de Marcos, o versículo 14. Eu vou ler aqui. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disseram-lhes, Jesus disse, tá? Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão do cristão. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, vírgula, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu te faço a pergunta: será que o nome de Jesus tem poder? Eu acredito que eu já contei esse, eu não vou chamar de testemunho, mas essa história é só para mim fazer uma analogia. Há um tempo atrás, eu servi a aeronáutica, né? Eu fui militar. E eu tinha uma carteirinha que se chama funcional. A funcional é como se fosse o RG do militar. Lá tem o SARAM, tem a numeração dele, né? Que é o RA. E aonde ele chega, se ele mostra aquela carteirinha ali, ele tem alguns benefícios. Por exemplo, se um militar, desde que ele não esteja fardado, ele chega no ônibus e ele mostra aquela funcional dele, ele não paga a passagem. Ele entra por trás, porque ele é militar e através daquela carteirinha ele tem esse benefício. Certa vez eu precisei ir no Morumbi e eu tinha um monte de estacionamento lá, tudo caro. Eu pensei: meu Deus, onde é que eu vou deixar o carro? E os irmãos sabem que lá em cima tem o palácio do governador, né, dos bandeirantes. E eu ouvi dizer que quem era militar podia deixar o carro lá. O estacionamento era em média R$50. E eu duro, falei: vou tentar a sorte. Aí cheguei na guarda lá, tinha uns PM, né, tinha um cabo lá. E eu falei: tudo bom, antigão? Boa tarde e tal, eu sou o militar do PAMA, tá ali só funcionar. Quando eu mostrei ele, tá liberado, pode guardar o carro lá dentro. Eu falei:
fiz isso várias vezes. E aí eu fiquei pensando, se uma carteirinha, né, física aqui militar, de certa forma, abre tantas portas, né, eu não pago passagem, eu pude guardar o carro lá, entre outras coisas. Uma vez eu fui parado numa blitz, e aí o militar pediu o meu documento. Quando eu tirei a carteira, como você é funcionário, ele falou, não precisa não, pode ir lá. Eu falei, rapaz, que carteirinha abençoada. Se uma carteirinha fez tudo isso que eu contei para os irmãos, tem esse poder, imagina o nome de Jesus. Aleluia! Claro que eu estou usando um exemplo bem chulo, que poucas vezes eu usava. Só que eu percebo também que através da incredulidade, muitas das vezes também nós não usamos esse benefício que nós temos, que é o nome de Jesus. Aleluia! Porque, por exemplo, hoje eu não sou mais militar, então eu não tenho mais aquela carteirinha. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu fui lavado, eu tive esse direito de usar o nome de Jesus. E isso você não perde, irmãos. E o nome de Jesus sempre vai nos trazer benefícios. O nome de Jesus, ele tem poder para abrir diversas portas. E aí eu fiquei pensando aqui, porque nesse texto que nós lemos, é quando Jesus aparece aos 12. E a primeira coisa que Jesus faz é lançar sobre o rosto deles a incredulidade. Porque nós sabemos que no caminho de Emaús, por exemplo, 2 viram a Jesus e contaram aos demais, olha, nós vimos a Jesus e eles duvidaram. Mesmo Jesus tendo falado antes que ele haveria de padecer, mas que ele ressuscitaria. Aleluia! Só que a incredulidade, ela nos cega de uma forma que muitas das vezes nós esquecemos que este nome, que é o que nós louvamos, o doce nome de Jesus, tem poder sobre todas as coisas. E infelizmente, com as coisas passageiras dessa vida, nós esquecemos. E eu estive pensando, Jesus diz que através do nome dele nós expulsaríamos demônios. E aí eu fiquei pensando naquela passagem de Marcos. É Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Quando Jesus diz aos discípulos assim, ó, passemos para outra margem. Só que nós sabemos que nos evangelhos sinóticos tem a visão de Mateus, a visão de Marcos, a visão de Lucas e de João. E a gente percebe aqui que quando Jesus chega lá em Gadara, o texto diz que aquele demoniado vem até Jesus, ele se prostra sobre Jesus e o adora. Aleluia! Só que o propósito de Jesus era tão grande lá em Gadara, que eu entendo que o inimigo foi atrás de Jesus, não lá, mas já foi no mar. Porque se nós lermos o capítulo 5, vai dizer que Jesus diz passemos para outra margem, mas no caminho aconteceu o quê? Tempestade. Aí eu quero fazer aqui 2 colocações. A primeira, eu fico imaginando aqueles discípulos. Porque se Pedro era pescador, Pedro era muito bom de manejar barco, de remar, entre outras coisas. Imagina quanta força eles não empregaram ali, antes dele pensarem assim, Jesus está no barco aqui, por que eu não acordo ele? Imagina o tanto de força que eles empregaram ali, e quando já estavam afadigados, aí eles lembraram, peraí, eu estou gastando toda a minha força aqui no mar, e está uma grande tempestade, mas Jesus está aqui no barco. Aleluia! Dormindo. Oh, glória a Deus. Então deixa eu parar de gastar minha força e deixa eu acordar o mestre. E aí eu fiquei até pensando, quantos de nós não gastamos a nossa força em vão, ao invés de falar com o mestre de cara? Aleluia! Aleluia! Oh, Quantos de nós não empregamos toda a nossa força, fazemos tudo o que é possível ao nosso alcance, e quando não dá mais, nós nos lembramos que nós temos um mestre? aleluia! Quantos de nós, muitas das vezes, não estamos nesse contexto de tempestade? E aí, depois de gastarem as forças, eles lembraram, poxa,
Nós temos um mestre. E o melhor, ele não está longe não, ele está aqui, está do lado. Às vezes o desespero pode até você pensar que Jesus está longe. Mas o texto diz que Jesus estava na polpa dormindo. Então Jesus estava do lado. É a mesma coisa na segunda tempestade que nós vemos Pedro afundando. O texto não diz que Jesus andou até Pedro. O texto diz que Jesus estendeu a mão. Então talvez para Pedro estava até longe e ele clama. Mas para Jesus estava perto, ele só precisou estender a mão. Às vezes o nosso desespero nos faz pensar que nós estamos longe. Mas nós nunca estamos longe de Jesus ao ponto de o estender da sua mão não nos alcançar. Glória a Deus. Aleluia. Aí o texto diz, Mateus diz, no capítulo 8, que Jesus levanta. Só que ele diz que Jesus repreende o vento e acalma a tempestade. Nós repreendemos demônios. Tudo que é mal nós repreendemos. Então Jesus repreende o vento e acalma a tempestade. Então isso me faz entender que os demônios já foram tentar impedir Jesus lá no mar. Só que Jesus é tão poderoso que só a palavra dele de repreender e falar para o mar se acalmar, a Bíblia diz que houve grande bonança. Ao ponto dos discípulos se perguntar assim, meu Deus, mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Mas quem é esse? Que até a natureza, essas circunstâncias o obedecem. Quem é esse? É esse Jesus. Que o seu nome tem poder sobre todas as coisas. Chegando em Gadara, isso me chama a atenção. Diz que o endemoniado vem lá do sepulcro. Se prostrar, se prostrar e se ajoelhar, ele chega aos pés de Jesus e o adora. O endemoniado. Aí Jesus pergunta assim, qual que é o seu nome? E ele diz assim, Legião. Para os irmãos que não sabem, legião é uma contagem romana que denomina 6.000 soldados. Então, trazendo isso para o texto, tinha por baixo ali 6.000 demônios dentro de um camarada. E chegou Jesus lá. Aí o texto diz que esses 6.000 se prostram e o adoram. Quando Jesus pisa lá em Gadara, vem os 6.000 lá do sepulcro, se prostram perante a autoridade e o adoram. Se 6.000 prostram-se sobre Jesus e o adoram, será que o nome de Jesus expulsa demônio? Aí Jesus fala, em meu nome expulsarão demônios. É porque o nome de Jesus tem poder. E nós vemos aqui no texto que o próprio demônio tem que se ajoelhar perante Jesus. E nós temos esse privilégio de usar o nome do Senhor Jesus para expulsar demônios. Só que em João, Jesus diz que no nome dele nós faríamos grandes maravilhas. Se eu não me engano é João 8. Eu tenho dificuldade de pregar, irmão, com a anotação. Se eu não me engano é João 8. Jesus diz que faremos grandes maravilhas. E aí eu busquei alguns textos que falam sobre o nome de Jesus e o resultado dele. E se nós formos para Atos 3, nós vamos ver que está lá Pedro e está lá João. E ele chega a uma porta chamada Porta Formosa. E aquele povo levava um homem e deixava ele lá na porta para pedir esmolas. E está lá aquele homem pedindo esmolas para o povo. Só que aí chegam dois cristãos. Chegam dois que andavam com Jesus. Que sabiam o poder do nome de Jesus. Que sabiam que Jesus operava milagres. Aí está lá aquele coxo. E ele pede uma esmola. Porque o problema que ele tinha
era dinheiro para ele. Mas nós sabemos que o problema que ele tinha era de não andar, ele era coxo. Aí pergunta a ele: quer ser curado? Aleluia. Quando ele pede esmola, o texto diz que eles falam assim: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Aí o texto diz que eles dizem assim: em nome de Jesus, levanta. E quando pegaram na mão dele, a Bíblia diz que ele saltou. Aleluia. Para um coxo, através do nome de Jesus. Quando profetizar sobre ele, ele salta. Porque até quem não tinha perspectiva e estava atrás de moeda, através do nome de Jesus, alcançou cura. Então eu entendo que o nome de Jesus, ele não resolve um problema meu só momentâneo, mas ele resolve um problema meu eterno. Era a necessidade dele uma moeda, mas o que ele precisava era a cura. Então o nome de Jesus, ele nos atende na nossa necessidade e no que nós precisamos. Ele queria moeda, mas precisava da cura. Então, através do nome de Jesus, ele alcançou a cura. E depois dessa cura, ele poderia correr, se esforçar atrás do que ele precisava. Mas Jesus trouxe a cura. Aleluia. O nome de Jesus trouxe para ele cura. Glória a Deus. Nós temos um exemplo também, queridos, de um homem chamado Bartimeu. A Bíblia diz que Jesus está passando e ele está lá na beira do caminho. Aí ele começa a clamar assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Aí está passando um monte de gente e fala assim: fica quieto, não importuna o mestre não, fica quieto, fica caladinho. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele clama. Aí Jesus chega nele e pergunta assim, que Jesus para. Quando se clama o nome de Jesus, Jesus ouve. Jesus está, quando ele ouviu Jesus, filho de Davi, o texto diz que ele para. Ouve. Vai até lá Bartimeu e pergunta assim: o que queres que eu te faça? Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Ele clamou o nome do Jesus, filho de Davi. E o texto diz que Jesus cura ele ali na hora. E ele volta a caminhar. Aleluia. Quando se clama o nome de Jesus, Glória a Deus. tem cura, tem renovo, tem batismo, outras línguas, expulsa demônios, tem maravilhas. Mas como é que eu alcanço isso? O nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estava lendo agora à tarde uma das passagens que eu estava fazendo um sermão. Eu estava lendo quando Jesus chega, e aí vai Marta, chega Jesus e fala do irmão dela: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse para Marta: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Só que Marta, ela vai no racional de Jesus. Ela diz: Jesus, eu sei que os mortos ressuscitarão no último dia. E Jesus fala: Marta, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Só que Marta, ela vai de igual para com Jesus. Ela vai no racional. Aí, caminhando nesse texto, nós vamos observar que naquela época, e o texto diz, algumas pessoas ficavam consolando aqueles que perdiam um parente. Então o texto diz que tinham pessoas consolando a Maria. Só que quando Maria ouve que Jesus está chegando, o texto diz que ela corre e vai ao encontro de Jesus. Só que Marta está lá conversando com Jesus de uma maneira racional. Aí o texto diz que quando Maria chega,
ela não aborda Jesus de frente. O texto diz que ela se prostra. Aleluia. E quando ela se prostra, ela fala: Senhor Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que a abordagem de Jesus para com Maria é diferente. Porque o texto diz que quando Marta chega para falar com Jesus, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim viverá. Só que quando Maria chega e se prostra aos pés dele e fala: mestre, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O texto diz que Jesus se enche de compaixão por Maria. E Jesus chora. Então preste atenção nisso daqui. Maria tem uma abordagem racional com Jesus. Ela vai de frente. Marta. Só que quando Maria chega, ela não vai de frente, ela vai prostrada. Aleluia. Então quando eu estava lendo isso aqui hoje, eu falei: Jesus, então a abordagem com o Senhor, nem sempre o racionalismo vai funcionar. Agora a humilhação sempre funciona. Aleluia. Aleluia. Porque Marta despertou o lado racional, lógico de Jesus. Mas quando Maria se prostra, ela faz Jesus sentir compaixão dela e Jesus chora. Aleluia. Só que depois de Jesus chorar, desencadeia nele a ação. Ele fala: onde é que está o corpo? Me leva até o corpo. Aí ele chega lá, os irmãos sabem que remove a pedra, chama Lázaro e Lázaro vem. Aleluia. Mas é que eu estou falando do nome de Jesus. Aleluia. Nós precisamos entender que Paulo diz que ele veio como forma de servo, tornou-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Só que Paulo diz que foi dado a ele um nome que está acima de todo nome. Aleluia. Em Filipenses 2. E diz para que todo joelho se dobre e se prostre diante desse nome. Aleluia. E que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mateus. No último capítulo de Mateus, Mateus relata que quando Jesus chega, essa mesma passagem que eu li em Marcos, Mateus relata que Jesus chega aos discípulos e Jesus fala: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Oh, glória. Se foi dado a Jesus toda a autoridade, eu faço a mesma pergunta que eu fiz no começo aos irmãos: será que o nome de Jesus tem poder? Aleluia. Oh, maravilhoso. Será que o nome de Jesus tem poder? Maravilhoso. Irmãos, eu vejo Jesus batendo bastante. Entenda o contexto que eu estou falando, batendo. De frente bastante com incredulidade. E no domingo aqui nós estávamos no culto da saudade. E durante o culto eu estava pensando em umas frases clichê que nós ouvimos por aí. Tem muita gente que fala: meu Deus, mas antigamente Jesus fazia tanta coisa. Quando eu era mais novo eu vi Jesus levantar o coxo, eu via Jesus batizar direto, eu via Jesus fazer isso, aquilo e aquilo. E hoje eu não vejo nada disso. Vocês já ouviram esse discurso ou não? Só eu que ouço isso. Aí durante o culto eu estava pensando, já que era o culto da saudade, eu falei: Jesus, o pior de tudo não é nem que foi o Senhor que mudou, foi eu. Porque eu estou inserido nesse contexto aqui de incredulidade. Se nós lermos Marcos, tem um texto lá que um pai tem um filho lunático. E aí ele leva até Jesus esse filho lunático. Que inclusive os discípulos não conseguiram expulsar os demônios daquele jovem. Aí quando aquele pai chega, Jesus diz: ó geração incrédula, até quando eu estarei convosco
incredulidade. Isso, há 2000 anos atrás, é o mesmo problema de hoje. Incredulidade. O texto que nós lemos diz que Jesus chegou e lançou sobre eles a incredulidade. Irmãos, para se pregar sobre o nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder, primeiro eu preciso conscientizar os irmãos que nós precisamos abrir mão de incredulidade. Para eu poder usar o nome do Senhor Jesus, tem uma condição. Os irmãos sabem qual é essa condição? É fé. Você precisa crer. Quem não crê, quem não tem fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, para mim é fácil aqui pregar que o nome de Jesus tem poder. Mas eu preciso que os irmãos entendam que para mim usar o nome de Jesus, eu preciso ter fé. Aleluia. Eu preciso crer que Jesus faz. Aleluia. E os irmãos creem que Jesus faz? Amém. Os irmãos creem que Jesus trabalha? Amém. Isso aqui precisa ser muito claro. Sabe por quê? Porque nós estamos numa era da facilidade. Está tudo fácil hoje. Hoje, através desse aparelho aqui, a gente faz e acontece. E aqui eu me vejo até no contexto dos discípulos que eu falei que rema e não sai do lugar. Hoje nós esperamos que o estralar de dedo resolva. O imediatismo, obrigado. O imediatismo resolve. Mas, irmãos, para mim construir essa fé, a fé que Jesus diz que move montanhas, a gente precisa entender que a Bíblia trata de processos. Aleluia. E até o crer é um processo. Até essa fé que eu prego tem um processo. Para se estabelecer fé, tem um processo. Tem um caminhar, não é da noite para o dia. Então, para mim é fácil aqui pregar que o nome de Jesus tem poder. Porque tem, vocês sabem disso. O nome de Jesus, eu já disse aqui que levanta coxo. O nome de Jesus ressuscita morto. O nome de Jesus expulsa demônios. O nome de Jesus faz maravilha. A palavra de Jesus acalma o mar. Jesus tem poder sobre todas as coisas. E eu tenho certeza que os irmãos sabem disso. Só que hoje é doutrina. Hoje é um culto de ensinamento. Então eu preciso aprender e ensinar aos irmãos que chegou a hora de nós vivermos um sobrenatural com o Senhor. Aleluia. Chegou a hora de nós sairmos do comodismo. Chegou a hora de nós pararmos de remar em vão. Chegou a hora de nós falarmos, mestre, a tempestade, socorro. Aleluia. Chegou a hora de nós clamarmos o nome de Jesus. Aleluia. Maravilhoso. Porque notícias tristes vêm. Semana passada, a minha tia Sandra mandou para mim um vídeo de um irmão que era daqui da igreja. Quando eu vi a situação daquele irmão, veio uma tristeza no meu coração. Você viu o vídeo? Veio uma tristeza no meu coração. E esse é o tipo de situação que só Jesus pode resolver. Aleluia. Só que o que é engraçado é que quando nós falamos isso, nós condicionamos algo que para nós é muito difícil. Mas nós não entendemos que quando nós jogamos na mão de Jesus, está resolvido. O exemplo aqui de Lázaro. Jesus, um cavalheiro, um homem. Ele pede para Marta e Maria tirar a pedra. Fala, tira a pedra lá. Por que Jesus não foi lá e tirou a pedra? Porque tirar a pedra está ao meu e ao seu alcance. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Tirar a pedra lá, está ao meu e ao seu alcance. Eu consigo tirar a pedra. Só que eu não tenho o poder de dar a vida. Então Jesus fala, tira a pedra, faz sua parte. Porque dá a vida, eu dou a vida, porque eu sou o autor da vida. Então ele chama Lázaro, e Lázaro vem para
Glória a Deus. E quando nós lançamos na mão de Deus, não quer dizer que é impossível. Nós precisamos lançar tranquilos, porque quando está na mão de Deus, Deus resolve. Aleluia. Jesus resolve. Glória a Deus. Remar estava ao alcance dos discípulos, não estava? Então eles remaram. Até não aguentar mais. Quando não aguentou, chamaram Jesus. Aí Jesus, na palavra, acalma a tempestade. Aleluia. A minha parte e a sua parte nós precisamos fazer. Agora o que está ao alcance só de Jesus, Jesus faz. Aleluia. Porque Ele tem poder. O pastor esses dias pregou sobre Gênesis. E aí agora eu vou para Deus. No poder da palavra de Deus, haja luz. E houve luz. Aleluia. Cria-se as aves. E as aves se criaram. Cria-se águas. E as águas se criaram. Ou Deus as criou. Quando o pastor estava pregando, eu fiquei pensando, meu Deus. Irmãos, Deus é imensurável. Se você for ler lá em Êxodo, Êxodo 33, Moisés teve o privilégio de Deus colocar ele na ponta do penhasco assim. A Bíblia diz que Deus passou e Moisés viu Deus de costas. Por que Deus colocou Moisés e passou e Moisés viu Deus de costas? Porque não existe ninguém que consiga ver Deus de frente e sobreviver. Aleluia. Porque o poder de Deus é tão imensurável que não existe criatura que consiga ficar de frente para Deus. Glória a Deus. Imagine o seu problema. Imagine o que te atormenta. Imagine essa tempestade que você está remando faz tempo. Irmão, não tem poder não. Não tem potestade. Não tem angústia, desespero, calúnia, depressão, qualquer mal que fique de pé diante de Deus. Não tem. Não tem. Porque o poder de Deus é imensurável. E o nome de Jesus tem todo o poder. E quando Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário, que nós somos lavados, a Bíblia diz que nós somos o povo eleito. E já que nós somos o povo eleito, nós temos alguns benefícios. E um desses benefícios é esse poder de usar o nome do Senhor Jesus. Então, para finalizar, porque eu até passei da hora e peço perdão aos irmãos, para finalizar aqui esse sermão, que foi o que Jesus colocou no meu coração, é que nós precisamos sair dessa onda de incredulidade que tem tomado a muitos, inclusive os da igreja. Irmão, você quer ver milagre de novo? Clame ao Senhor Jesus. Irmão, você quer ser batizado? Clame ao Senhor Jesus. Irmão, você quer ver o mar se abrir? Clame ao Senhor Jesus. Você quer andar sobre as águas? Clame ao Senhor Jesus. Irmão, eu quero ver o impossível. Clame ao Senhor Jesus. Porque você tem este privilégio, geração eleita, povo escolhido, sacerdotes real, de usar o nome de Jesus. Esse nome que tem todo o poder. Amém. Eu vou perguntar aos irmãos novamente. Será que há poder